Estudaremos Mateus capítulo 2. Abra sua Bíblia, por favor. Hoje eu conto aqui com a ajuda desses dois queridos, Rafael mais o Thales. Amém? Sejam bem-vindos. E o Rafael vai fazer a leitura do texto para nós, do capítulo 2. Amém. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Vamos ler Mateus 2, o capítulo todo. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Então, convocaram todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava se deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia. Responderam eles, porque assim estava escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecerá. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para que eu também irá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos sobre o sonho, para não voltarem à presença de Herodes. Regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise. Porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém, de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispondo-se ele,
tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquilau reinava na Judéia em lugar do seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenindo em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Amém. Vamos orar com Thales, pedindo a bênção e a graça de Deus sobre nós nessa manhã. Senhor Jesus, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, o nosso libertador e o nosso Salvador. Amém, em Ti, Senhor, nós confiamos. Os nossos corações estão entregues nas Tuas mãos e aos Teus pés. Amém, Neste momento, Pai, quero pedir perdão pelos nossos pecados, falhas, tudo aquilo que tem quebrado o nosso relacionamento contigo. Oh, Deus. Mas o Senhor é bondoso. O Senhor não olha para nós de acordo com os nossos pecados, mas o Senhor tem olhar de misericórdia. E nesta manhã, Senhor, nós pedimos a Ti, ilumine, Senhor, a nossa mente e coração para a boa compreensão da Tua palavra. É só através de Ti, Pai, que podemos compreender a essência da Tua palavra. Por isso, Deus, em nome do Senhor Jesus, direcione cada vida aqui. Tenha misericórdia do Teu servo, que irá conduzir, Senhor, a esses pensamentos. Que nós possamos, Senhor, ter a boa compreensão e que essa palavra venha a ser absorvida para nós, dentro de nós. Esse é o desejo do meu coração e eu creio que de todos. Por isso eu te peço no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. 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 Obrigado, Rafael e Thales. Nós estamos aqui, alguns irmãos aqui no templo e muitos outros nos acompanhando pela internet. Nós temos o pastor Juan, lá de Lima, no Peru, que manda uma saudação para a igreja. Nossa Michele, lá do Rio, que está no Rio de Janeiro. A irmã Gilda, que está lá em Sergipe, também manda uma saudação para a igreja. A irmã Gilda, esposa do nosso irmão pastor Flor. A Luciana Romão, que é missionária em Angola, mas que está aqui em Anápolis, também manda saudação para nós. A irmã Cidália, que é lá de Portugal, está nos acompanhando e manda saudações também. Nossa irmã Esther Aistaran, que eu creio que é lá da Espanha, também está aqui nos acompanhando. São todos Espanha, né? Acho que lá de Navarra, são todos bem-vindos, né? E a participação deles nos alegram. Sempre está aqui conosco a Mirinha também, lá dos Estados Unidos. Então, nós vamos estudar a Palavra de Deus, capítulo 2, do Evangelho de Mateus. Algumas perguntas que nós precisamos responder a partir da leitura desse capítulo 2. A primeira delas é: eu já expliquei para vocês que nós temos 4, e não apenas 2 evangelhos, não é isso? E que os 4 não são 2 e nem foram escritos por Esaú e Jacó, né? Mas eles foram escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus é o único que coloca na sua narrativa essa vinda dos magos do Oriente para Jerusalém. Marcos não fala sobre isso, Lucas também não fala e muito menos João. Então apenas Mateus é que coloca na sua narrativa do nascimento de Jesus a presença desses magos. A pergunta é: por que Mateus faz isso? Porque que somente Mateus é que coloca no seu evangelho, na sua narrativa, a presença ou a vinda desses magos
a Jerusalém, coisa que nenhum dos outros evangelistas o faz. Eram quantos magos vieram? Quem eram e o que sabemos a respeito deles, né? Tem um filme lindíssimo, lindíssimo. Ele é antigo, deve ser um filme de uns 30 anos. Ele é chamado O Quarto Sábio, né, de Fourth Wise Man. Muito interessante, vale a pena. É um filme, né, é uma história com E, não com H, mas muito interessante, muito bonita, que ele acrescenta aí um quarto mago. Não sei quantos já assistiram esse filme, né? Já assistiram. É muito interessante. Era para chegar em 4, mas um deles se perde na saída e vem numa peregrinação. E quando ele encontra Jesus, Jesus já está crescido. E é uma cena lindíssima esse encontro dele com o Senhor Jesus. Então, quantos magos que eram e o que nós sabemos a respeito deles? Toda forma de poder, toda forma de governo é um tipo do anticristo? Essa é boa. Toda forma de poder, todo governo é um tipo do anticristo? No sentido tanto de imitar a Cristo ou de ser contra ele. Por que Mateus insiste no cumprimento das profecias do Antigo Testamento a respeito de Jesus? Como devemos tratar o estrangeiro e o refugiado? Então, esse capítulo 2, ele nos ensina muita coisa sobre essas perguntas que nós estamos fazendo. Mateus, ele está escrevendo a priori para o seu povo, para os judeus. É o que mais faz citações da lei e das profecias. Mateus escreve por volta do ano 70 a 80, ou seja, é um dos últimos evangelhos, talvez o penúltimo, com exceção do evangelho de João, que é o último. Então, vivenciou muita coisa no ministério de Jesus e na formação da igreja também. Mateus deixa claro para nós também que o nascimento de Jesus é um nascimento, embora natural, Jesus nasce como todos os homens nasceram, mas na sua concepção, na sua geração, é sobrenatural. Ou seja, Jesus, ele é concebido pelo Espírito Santo. Ele é gerado, engendrado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. O Senhor Jesus não teve um pai humano, ele é concebido, ele é gerado diretamente pelo Espírito Santo, antes de Maria ter consumado seu casamento com José. Isso significa que Jesus nasce de uma virgem. Maria, ela concebe do Espírito Santo de uma forma sobrenatural, de uma forma miraculosa, antes de ter conhecido o seu marido ou qualquer outro homem. Então, eu insisto nesse ponto, porque nesse mundo de incredulidade hoje, sabiam que muitos seminários, principalmente evangélicos, não tanto católicos, por causa de Maria,
Mas muitos seminários evangélicos hoje negam o nascimento virginal de Jesus. Misericórdia. Então, se você tiver curiosidade, né, tem um site que é da Associação dos Seminários Teológicos da América, dos Estados Unidos. E ali, quando você abre milhares de seminários e sites, e você pode procurar ali pela confissão de fé. Boa parte já nega a Bíblia como palavra de Deus, a inerrância das Escrituras e o nascimento virginal do Senhor Jesus, bem como, obviamente, a sua ressurreição. Então, é uma coisa que vem acontecendo, né? E por isso que, quando nós falamos, nós insistimos nesse ponto. Jesus, ele é concebido de uma forma miraculosa, de uma forma sobrenatural, e Jesus nasce de uma virgem. É o nascimento virginal do Senhor Jesus, em cumprimento à profecia de Isaías. Parece que naquele tom anterior estava melhor, Danilo. Nesse mais altinho dá um chiado aqui. O ponto alto da narrativa é o aparecimento desses 3 magos em Jerusalém, vindo do Oriente. Preste atenção, eles não estão vindo da Grécia. A Grécia é o berço de toda a cultura ocidental. Eles não estão vindo do Ocidente. Eles não estão vindo do Egito, não estão vindo de Roma, mas eles estão vindo das regiões da Pérsia. E nós estudamos aqui exaustivamente essas regiões da Pérsia, Babilônia, onde Daniel esteve. Então, esses magos estão vindo das regiões da Babilônia. Não eram reis. Nós temos aqui no nosso catolicismo popular, folclórico, né, a folia de reis, que é um remetimento à memória dos 3 reis magos. Em lugar nenhum se diz que eles eram reis, né? Isso é do imaginário. Isso é uma construção do imaginário popular, e pelo fato de que eles certamente eram ricos, porque viajaram de longe, vieram numa caravana, trouxeram presentes que eram caros, né, que possibilitaram a família de Jesus, José e Maria, se deslocar com ele para o Egito e sobreviver um bom tempo no Egito, até a morte de Herodes. Então, não tem lugar nenhum que diz que eles eram reis, a não ser no catolicismo popular da folia de reis, né? Da qual muita gente aqui participou, certamente sendo do interior de Goiás ou de Minas Gerais, né? Se não me falha a memória, no dia 6 de janeiro é que começa a folia de reis. Ele sai passando de fazenda em fazenda, visitando, tomando cachaça, comendo carne de porco, dançando catira, né? É uma mistura da cultura popular com a cultura religiosa que forma o que nós chamamos de catolicismo popular. Eles não eram reis e não eram magos nesse sentido do Harry Potter, né, de varinha de condão, de fazer magia, não. Só tem uma versão em português que aponta para quem eles eram, né? Quando você lê o mesmo texto no inglês, lá aparece wise man. O que isso significa? Wise, sábio, wise men, sábios, né? Então, eles eram sábios
estudiosos, astrônomos, estudiosos, coisa muito comum naquele tempo. Se não me falha a memória, foi o Platão, que na sua época ele já chegou a prever um eclipse através da matemática. Lembrem-se que as pirâmides, que é uma obra de engenharia e arquitetura extraordinária, foram escritas nessa época, muito antes de toda e qualquer engenharia moderna e computador que nós temos. Então, wise men são sábios, estudiosos dos tempos, dos planetas, astrônomos, com uma formação religiosa que certamente remete a Daniel. Aquele tempo de Daniel na corte da Babilônia, sem dúvida, houve uma influência religiosa sobre algumas pessoas, e eles ficaram, então, na expectativa do nascimento, da vinda daquele que seria o Messias, o rei dos judeus. E naquelas semanas, aquelas datas, aqueles negócios que nós vimos lá em Daniel, certamente eles ficaram ali pesquisando, analisando, até que surge nos céus uma estrela completamente diferente de todas as outras que eles já haviam visto, e eles deduzem que aquela estrela era um sinal da chegada do Messias, do Rei dos Judeus. Extraordinário, né? A natureza parece que ela cumpre o propósito de Deus com muito mais facilidade do que os homens, né? Parece que ela é mais obediente e cumpre mais, né? Assim, nos arremete, né, pastor, a leitura aqui, e Mateus, sendo judeu, escrever sobre magos, gentios, é totalmente uma desconstrução da centralidade judaica, né? Porque o centro estava na mão deles, a salvação vem por eles, e aí um judeu escreve sobre os magos vindo do Oriente, principalmente da Pérsia, que não era talvez uma centralidade de pensamento como Grécia. Excelente, Thales. E quando nós iniciamos o nosso estudo aqui de Mateus, no domingo próximo passado, eu me lembrei de um curso pós-graduação que eu fiz com um doutor em hermenêutica, Carlos Delpino, muito conhecido, hoje é missionário na Espanha, ele dizendo, Mateus, ao escrever o seu evangelho, ele chama a atenção para um fato muito importante. Cuidado com as estruturas religiosas. Porque as estruturas religiosas, elas se transformam em estruturas poderosas. Quando elas se transformam em estruturas humanas poderosas, elas perdem de vista o compromisso. Som. Acho que essa aqui já foi. Então, as estruturas religiosas... Som. Então, quando Mateus escreve, fica muito nítido isso que o Thales está falando, está pontuando aqui para nós, e muita boa hora, Thales. O Mateus, se vocês perceberem, ele tem uma desconfiança enorme da estrutura religiosa. Porque eu já expliquei para vocês que toda religião cristã, evangélica, ela começa como um movimento do Espírito. É um movimento de Deus, do Espírito Santo. Aí depois os homens vão rotinizando.
eles se apoderam do carisma, do movimento do Espírito Santo, e começa a controlar o carisma, começa a dominar o carisma. Aí vira uma estrutura humana de controle humano. Vocês entendem o que eu estou falando? Qual que era a intenção do templo? A intenção do templo, construída em Jerusalém, era para ser casa de oração e adoração de todos os povos. Mas o templo ficou grande. A cada 4 vezes por ano vinha mais de 1 milhão de pessoas e trazia muito dinheiro. Aí surgiram os cambistas, surgiram os comerciantes do sacrifício, e onde entra comércio, dinheiro, dinheiro gera poder. Poder gera cobiça. E aí a vontade humana e o domínio humano entra em cena. Então, por isso que Mateus está chamando a atenção para nós, e preste atenção nisso, porque isso aqui é um chute na nossa canela. Não é só dos religiosos daquele tempo, não. Nós religiosos também. Qual que é o chute na canela que o Mateus está dando? Quem é que enxerga que Deus está dando uma coisa extraordinária? Quem é que percebe que Deus está fazendo a coisa mais extraordinária na história? Não são os judeus. Não é Jerusalém. É o povo mais execrado. É o povo lá da Babilônia. É o gentio, o desprezado, o abominável, o rejeitado, não é quem recebeu as profecias, mas é quem está de fora do projeto de Deus, do plano de Deus, é ele que tem a percepção. É ele que vê o sinal. Ou seja, ele está antenado, ele está ligado, ele está esperando. Então, ele percebe. Quem não era para ver, viu. Quem era para ver, não viu. E quando ele chega em Jerusalém, seguindo a estrela que chega em Jerusalém, aquela comitiva, a cidade inteira fica empolvorosa. Porque eles chegam e perguntam: onde é que está? Onde é nascido o rei dos judeus? Uai, a profecia cumpriu, a promessa aconteceu, o rei nasceu, e quem era para estar esperando, não estava esperando. É só em Mateus que nós vamos perceber essa nuance. De que o povo religioso, herdeiro da promessa, está completamente dormindo, alheio, alienado, indiferente, distanciado daquilo que Deus está fazendo. Som. Então, é muito importante, é muito interessante essa percepção. Aí eu me lembro, né, graças a Deus, Deus me deu uma boa memória, eu tenho que louvar a Deus por causa disso, né? Glória a Deus. Eu me lembro dessa aula de hermenêutica e me lembro, olha só, eu me lembro de um retiro que eu participei aqui no El Rancho, no ano de 1982. Retiro de jovens, eu tinha 18 anos de idade. E o pregador daquele retiro
Eu só me lembro que eles chamavam ele de pastor Pereira, um pastor presbiteriano de Brasília, e ele pregou exatamente sobre João Batista. E a tônica da pregação dele foi: o Espírito Santo age em lugares que nós achamos que ele não deveria agir. O Espírito Santo, ele é o Espírito. Ele é Deus, né? Ele é que é soberano. Nós achamos que o Espírito Santo tem que agir na nossa igreja, que ele não age na igreja do outro. Nós achamos que o Espírito Santo só age mediante o irmão fulano de tal. Não, gente, que loucura é essa? É o sacerdócio de todos os santos. E o povo ficou intrigado com João Batista, porque João Batista surge do nada. Ele vem lá do meio do deserto e começa a pregar cheio do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele vai estar agindo sempre. Se a igreja se submeter e sintonizar com ele, ele age no meio da igreja. Se não, ele vai continuar agindo fora, noutros lugares, noutros arraiais, de outras formas. A igreja de Laodiceia pôs o Senhor para fora. A reunião era maravilhosa, a pregação era extraordinária, o louvor era encantador, eles tinham tudo, não precisava de nada, só que o Senhor Jesus estava do lado de fora batendo na porta. Eu não vou falar aqui no sentido mal ou pejorativo, mas eu escuto alguns pregadores, né, e eu escuto e ouço, não falo por mal, nem me colocando, Deus o sabe, como referência de absolutamente nada. Mas eles não precisam do Espírito Santo. Eles são comunicadores tão extraordinários e conseguem provocar no povo os sentimentos que eles querem. Eles botam o povo para rir, botam o povo para pular, botam o povo para andar, botam o povo para gritar. São extraordinários comunicadores. Termina aquilo, você pergunta, mas o que foi mesmo que ele falou? O que ficou da mensagem de Deus, da palavra de Deus? Nada. Só muito riso, muita alegria, muita diversão. É porque hoje, se o Espírito Santo tiver, amém. Mas se ele não tiver, a gente faz acontecer. Esse é o tempo presente, né, do homem autônomo. Então, Mateus está sempre nos chamando a atenção para essa estrutura religiosa que nós construímos e para a liderança religiosa. Quando explode a notícia em Jerusalém, olha, o rei dos judeus nasceu. Chega no Herodes, ele fica apavorado, manda chamar os principais sacerdotes, os escribas. Mas vocês não falaram nada? Onde é que esse rei nasceu? Ó Herodes, pelas Escrituras. Pelas Escrituras. Miqueias, capítulo 3, versículo 2. Ele, pelas profecias, pelas Escrituras, ele deve ter nascido em Belém da Judéia, porque está escrito: Tu, ó Belém da Judéia, embora seja pequena, não será contada entre as menores, porque de ti há de sair o guia, aquele que guiará e governará o meu povo. Então é Belém da Judéia. Agora, olha outra coisa.
Eles sabiam intelectualmente que era Belém da Judéia. Correram para lá para adorar? Não. Quem foi para lá para adorar? Os magos, os estrangeiros, os gentios, os persas, os babilônicos. Pastor, Sim, Thales. a gente vê que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, né? Que muitas vezes a gente pensa assim, vai acontecer em determinado tempo, em determinado momento, mas a gente, por às vezes ter a cegueira espiritual ou não conseguir enxergar aquilo que o Espírito Santo, a própria palavra de Deus mostra, nós perdemos o time e nós Exatamente. perdemos o momento, né? Perdemos. Essa é a dificuldade como o senhor diz, da estrutura religiosa. A gente acha como os escribas, fariseus e saduceus somos detentores da verdade, mas muitas vezes nós perdemos o time de Deus. Isso. E a minha preocupação, a nossa preocupação nesse momento, é que, varões galileus, por que estáis aí a olhar para cima? Esse mesmo Jesus que viste subir, ele voltará. Ele voltará outra vez. Então, o Senhor Jesus vai voltar. Mas nós já começamos a ouvir. Até pregadores brasileiros renomados dizendo que isso não passa de uma utopia. De uma utopia para manter viva a nossa esperança, né? E preste atenção, que a maioria desses teólogos, eles são teólogos protestantes, não são católicos, que procuraram retirar da Bíblia todo o aspecto sobrenatural e sagrado. Muitas igrejas na Europa hoje, meus queridos irmãos, eu lembro há 20 anos atrás, recebemos aqui o Rudi mais a Malu, o Rudi alemão e a Malu missionária brasileira, casados e viviam na Alemanha. O Rudi dizendo que numa noite de Natal, numa igreja cristã protestante da Alemanha, o pastor levou uma galinha para cima do púlpito e a pregação da noite de Natal foi: nós precisamos respeitar essa nossa irmã. Nós precisamos tratar os animais como se fossem, nossos irmãos. Óbvio, nós devemos respeitar e tratar bem, com muito amor e carinho, a criação e a criatura de Deus, mas nesse processo da criação, o homem é a coroa da criação de Deus. Quando nós fazemos isso, nós estamos não só elevando o animal, mas nós estamos rebaixando o homem, né? Porque nós não vamos elevar o animal a ser humano, mas o ser humano pode rebaixar o animal. É um processo de desumanização. A forma como Mateus apresenta a cúpula religiosa não denigre sua imagem, mas é bastante pessimista. Estavam alheios ao que Deus estava fazendo. Mas eles não iam todos os dias ao templo? Iam. Eles não faziam o sacrifício todo dia? Faziam. Mas virou rotina. Virou rotinização do carisma. Estavam alheios ao que Deus estava fazendo naquele momento. Não esperavam a vinda do rei dos judeus, pois haviam feito conchavos com o poder político de Herodes e com o poder de Roma. Eles sabiam intelectualmente, por seus estudos, que o Cristo haveria de nascer em Belém,
mas nos seus corações não se moveram para acompanhar os magos na adoração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Como é que nós explicamos isso? Extremamente religiosos, mas indiferentes a Deus e à sua vontade. Extremamente fiéis no conhecimento e no rito, mas distanciados no coração. Para pensar. Herodes o Grande, ele é o primeiro governante da dinastia dos Herodianos, por ele mesmo fundada. Não era judeu, mas era por origem idumeu, descendente dos filhos de Esaú. Interessante, né? Um descendente de Esaú ocupando o governo na casa de Jacó. Sim, pode fazer, Rafael. Som. Pastor, o nosso irmão Silvio Caetano está perguntando aqui. Pastor, a inobservância quanto à primeira vinda de Jesus, o seu nascimento por parte dos religiosos, é proporcional à sua segunda vinda? Eu acredito que sim, Silvio. E nós estamos vivos para ver ainda, né? Muita coisa que vem acontecendo, né? Os desvios que nós estamos percebendo a nível espiritual de muitas estruturas religiosas. Um distanciamento da Bíblia, uma acomodação à cultura, uma sujeição ao tempo presente, não apenas em costumes, mas no espírito, em valores, né? Então, tudo isso numa forma de esfriamento e de distanciamento do plano, do projeto e do propósito de Deus, que aponta para a segunda vinda do Senhor Jesus, né? Nós não vivemos, e nem essa é a intenção, né? Não vivemos uma dúvida sistemática, não podemos. Nós somos de Jesus, o nosso coração é limpo. Não vivemos aí em busca de joio, porque o Senhor não nos mandou fazer isso, né? Mas nós temos que ficar muito atentos, né? Muito atentos no espírito. A gente, isso é coisa de homem. Isso aqui não tem a força, a graça e o poder do Espírito Santo, né? E a gente fala isso não é somente em termos de manifestações, é a presença, é o Espírito, é o objetivo, né? É espiritual. Quando nós chegamos numa reunião, se a gente tiver um pouquinho de percepção, você sabe qual que é o espírito daquela reunião. Você sabe qual que é o espírito que move. Então, vai dar para saber se é o Espírito de Cristo ou se é uma construção humana, coisa de homens, vontade humana, carne, carnalidade, né? Então, precisamos ter essa percepção. Herodes é um tipo do anticristo. Por que Herodes é um tipo do anticristo? Por que Herodes é um tipo? Tipo é uma figura, não é, mas parece, né? É um tipo. Tipologicamente, Herodes representa o anticristo. Por quê? Primeiro, porque ele sabe que o trono é de Jesus,
mas ele não quer entregar o trono para Jesus. Então, todo espírito que se levanta contra Cristo, contra o domínio de Cristo, contra o governo de Cristo, é do anticristo. É o espírito do anticristo. Mas todo governo que quer ser como Cristo também é o anticristo. Essa é a sutileza. Se você sair do espeto, cai na brasa. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Todo governo que é contra Cristo é o anticristo. Mas todo governo que quer ser o Cristo, que quer ser como Cristo, passar a imagem de que ele é de Deus, ou que ele faz como Cristo, é um engano também. Porque só tem um. Se vos disserem, é o Cristo, ele lá, ele ali, ele acolá, não vão. Porque um só é o vosso Cristo. Um só é o vosso Mestre. Então, Herodes é um tipo de anticristo. Ele não está preocupado em adorar um menino. Muito pelo contrário, astuto que era, a sua intenção era matá-lo. Então, é o espírito do anticristo. Esse espírito que empodera Herodes, que quer matar Cristo, que quer ocupar o trono de Cristo, esse espírito é o espírito do anticristo. Agora preste atenção, o anticristo não apenas se opõe, como o anticristo também imita. Senão a gente fica só no anti da oposição, mas o entendimento, né, da língua grega dá para a gente com clareza essa ideia que esse anti não é apenas de oposição, mas é também de imitação. Então, o Herodes se opõe, mas o Constantino, que quer trazer Cristo para o seu lado, politicamente falando, é tão do anticristo quanto Herodes. Talvez o Constantino tenha feito mais estragos à fé do que Herodes, do que Hitler ou qualquer outros que se opuseram. Nero é um tipo do anticristo, porque se opôs. Domiciano é um tipo, porque se opôs e perseguiu. Mas o Constantino trouxe o Cristo para o seu lado, para o seu trono. Ele passa a lutar em nome de Cristo. Mas eram as batalhas de Cristo? Então, é o que eu sempre digo, né? O menu do diabo é muito farto. Ora oposição, ora aliado. Sempre burlando, enganando, mentindo e tentando estabelecer os seus propósitos, né? A outra coisa que nós percebemos no texto, irmãos, é a realidade do mal. O mal, ele é real. Não vamos discutir aqui a origem do mal, não vem ao caso nesse momento. Mas é preciso entender que o mal, ele é real, palpável, concreto, e que ele está entre nós. E que o mal, ele não está aí solto assim no ar, não. O mal, ele se manifesta de forma concreta
através da ação de pessoas. Ações maldosas, ações malignas, né? O mal precisa de um agente, né, para poder se manifestar. Nós acompanhamos agora, não sei vocês, mas eu acompanhando nos noticiários, o ex-marido que mata a esposa, juíza com 45 anos de idade, a facadas na frente das filhas. Ele já vinha ameaçando a ex-esposa, ela, como juíza, pediu uma escolta. Aí uma das filhas falou assim: dispensa a escolta, porque meu pai não é bandido. A inocência. Ela ouviu a menina, dispensou a escolta, ela veio trazer as meninas para passar férias lá, o feriado com ele, e ele esfaqueou a ex-esposa, mãe das suas 3 filhas, na frente das meninas. Ora, isso é mal. Isso é um absurdo. Assim como é manifestação do mal, o espancamento, assim como é manifestação do mal, o roubo, o sequestro. Então, nós vivemos no mundo com a presença do mal. Ele só não domina por causa da graça e da misericórdia de Deus. Mas nós precisamos vigiar, orar e ficar alerta, porque o mal é real. Eu não vou ficar com medo do mal. Maior é o que está em nós do que está no mundo. Mas também eu não vou ficar dando sopa, né? Não vou ficar dando sopa aí para que o mal me dê uma rasteira, né? Eu não posso. O mal é uma realidade. O mal é real. Existem pessoas más, dominadas pelo mal, malignas, instrumentos de Satanás para obrar o mal, para fazer o mal, para praticar o mal. E nós, crentes, somos muito inocentes. Graças a Deus por isso. Mas prudência, simplicidade das pombas e prudência das serpentes não faz mal para ninguém. Eles só mataram Jesus na hora que Jesus se deixou matar. Mas Jesus estava sempre saindo fora das armadilhas dele, escapando das armadilhas, porque ele sabia qual era a sua hora. Eu não sei se pelo fato de meu sogro ter vindo de outro país e ser estrangeiro, e o estrangeiro ele vai viver sempre em insegurança, vai viver sempre desconfiado. Meu sogro era extremamente antenado. Mas assim, uma percepção mais ligadíssimo. Carlinhos que gosta, o Carlos Leandro gosta de contar essa história. Ele foi com a Áurea no banco, fazer um saque de dinheiro, e vieram os dois para casa. Quando eles chegam, meu sogro morava no fundo do salão, quando eles chegam no portão para entrar, vem um homem bem apessoado para pedir informações. Quando o homem chega perto deles, meu sogro, terceiro dan em karatê, já chega e já dá um sopapo no homem. Se fosse eu ia ficar doido, né? A hora que ele dá o tranco no homem, a faca cai no chão. O sujeito estava armado para assaltá-los.
Estou falando, a gente não vive a dúvida sistemática, mas o mal é uma realidade. O mal é real, né? Eu me preocupo, né? Preocupo com os irmãos, e estou falando isso aqui em nome do Senhor Jesus, não para botar medo em ninguém, mas para a vigilância, sabe? A vigilância com os filhos, né? A vigilância de si, da família, simplicidade das pombas, mais a prudência das serpentes. Quem a gente traz para dentro de casa, com quem que os nossos filhos estão saindo, quem é que nos ameaça, se é que ameaça, e orar, pedir proteção de Deus, né, mas ficar antenado. O Herodes é um sujeito mau. Ele é mau, ele é maligno. Não tem nada de bom nele. Ele é astuto, ele é malicioso, ele é maligno. Ele chama os magos separadamente, com astúcia. Oh, mas glória a Deus, aleluia, o Rei dos Judeus nasceu, louvado seja Deus, meus irmãos. Vão lá e descubram onde é que ele nasceu, voltem aqui e me digam que eu também quero ir lá adorá-lo. E os magos, né? Oh, nossa, que homem bom, que servo de Deus esse Herodes, que adorar o Rei Jesus também. E foram. Chegou lá, o Espírito Santo avisou para eles, falou, o Herodes não quer adorar coisa nenhuma, o Herodes quer matar. E vocês fiquem espertos. E eles picaram a mula, nem voltaram em Jerusalém. Mudaram o rumo e cascaram fora para o Oriente. Ou vamos ficar aqui dando sopa para o Herodes, né? Olha. Aí o Herodes descobriu que foi enganado. Um enganador, quando é enganado por outro, fica transtornado. Mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo naquela região. É do mal. O mal é real. O mal é uma realidade. Como é que Jesus termina a oração do Pai Nosso? Livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal. Livra-nos do mal. Mal é real. Mal é uma realidade. Quem dera o Senhor nos desse mais percepção espiritual, né, assim, para a gente poder enxergar os movimentos do mal e da maldade. Porque ele é real, infelizmente. E se manifesta aqui na matança dos inocentes. Em Belém, seus arredores, numa crueldade sem precedentes, por causa do poder, seu desejo de se perpetuar no poder, não importando quem ele tivesse que atropelar. É impressionante quando a pessoa chega no poder. A luta dele passa para permanecer. Ele negocia, ele faz aliança, ele faz conchavos, ele mata se for preciso matar, mas para permanecer no poder. Então, isso que a palavra de Deus está nos ensinando nessa manhã. Sim, temos. Pastor, nosso irmão Maso, ele está participando aqui, respondendo aquela pergunta. Ele fala que é aquele que resiste ao reino de Deus e ao reinado de Jesus Cristo. E a primeira pergunta é da irmã Zaida Silva. O preconceito é uma manifestação do mal? O preconceito é. O
Preconceito é uma manifestação do mal, sem dúvida. Ok. Nossa irmã Miriam Souza, ela faz uma afirmativa aqui. Pastor, os magos foram revelados do nascimento do rei dos judeus por meio da ciência. Agora uma pergunta. Foram conhecê-lo e adorá-lo como rei terreno ou sabiam do reino eterno representado pelo menino que nascia? Boas colocações, Miriam. A iluminação de Deus, ela acontece tanto pela revelação, mas também pela iluminação do entendimento e da razão, já dizia Tomás de Aquino, né? O que é verdade de Deus, tanto na ciência quanto na teologia, né? Então, eles descobrem realmente pela ciência. Mas eles têm também uma percepção espiritual. E nós acreditamos que a partir desse relacionamento com o Daniel, aquele tempo que os judeus viveram na Babilônia, principalmente através de Daniel. Porque Daniel era um desses sábios. Não é verdade? Quando nós lemos o texto de Daniel, Daniel era um desses sábios. E essas escolas, elas se perpetuaram, né? E eles, então, absorveram esses ensinamentos. Então, eles tinham uma percepção de que esse rei dos judeus, ele era muito mais do que apenas um rei terreno, né? Vieram adorá-lo. Então, tinha um entendimento espiritual também, né? Tá certo? Mais alguma? Pastor, há agora uma questão minha, né? Há uma mistura aqui do conhecimento científico, né? Sim. Talvez da visão dos astros, dos estudos, mas a palavra de Deus diz que a estrela os guiou, né? Isso. Eu estava vendo um comentário que essa estrela seria a Shekinah, ou seja, a presença de Deus, né? A mesma presença que guiou os israelitas no deserto seria essa estrela que guiou os magos até ali o local do nascimento de Jesus. Uma coisa casa com a outra, certo? Ou Sim, o fato é que era uma manifestação sobrenatural, né? Não era uma estrela comum, daquelas que eles estavam acostumados a ver e a observar. Era uma ação realmente sobrenatural da parte de Deus, né? Mais alguma? Pastor, a irmã Márcia Mendes está fazendo uma pergunta aqui. A inveja é uma manifestação maligna? A inveja é uma manifestação maligna. Dos 3 sentimentos, a inveja é o pior. Do ciúme, da cobiça e da inveja. A inveja é o pior de todos. Porque o ciúme é quando eu quero muito aquilo que é meu. O meu carro. Eu quero tanto o meu carro que eu não empresto e não carrego qualquer um dentro dele. Então, isso é um ciúme. É um zelo excessivo, patológico, doentio, pecaminoso. É mal. Cobiça é quando eu quero muito o que é do outro. Isso é cobiça. Eu cobiço o carro do outro, a casa do outro, a mulher do outro, o emprego do outro, o dinheiro do outro, a vida do outro. Isso é cobiça. E o que é inveja, então? A inveja é o pior de todos, porque a inveja, você não cobiça o que o outro tem. Você fica ressentido porque ele tem. Às vezes você tem até mais do que ele, mas você não quer que ele tenha. Você odeia porque ele também tem. Oi? É assim? É o Acabe com a vinha de Nabote, né? Ele invejou, né? Cobiçou, invejou
a vinha do Nabote. Então, a inveja é o pior de todos. É a história da serpente com o vagalume. Pá, pá, dá bota daqui, pega o vagalume daqui, pega da acolá, e o vagalume escapa, e a serpente em cima, dando bote, escapando, e pega, não pega. O vagalume para, olha para a serpente e diz: mas por que você está me perseguindo? Eu nem sequer faço parte da sua cadeia alimentar. Eu te persigo não é para comer, eu te persigo porque eu odeio o seu brilho. Eu odeio te ver brilhar. Então, às vezes, o outro não tem dinheiro, não tem as mesmas posses, mas tem brilho, tem graça, tem carisma, e isso suscita inveja, né? É o Saul com Davi. As mulheres começaram a cantar. Saul é um grande guerreiro, é um rei, matou milhares. Mas o Davi matou 10 milhares. Aí o Saul ficou tomado de ódio. Então, a inveja é uma coisa realmente maligna, né? Eu vi aqui um comentário do Márcio, que é muito interessante, né? O preconceito é uma manifestação cultural, é fato. E muitos aspectos da cultura são malignos. Tem muitos aspectos da nossa cultura que são demoníacos. É por isso que o Evangelho, ele não destrói a cultura, mas ele está acima da cultura. Tem muitas coisas para nós, na nossa cultura, que são normais. Mas, na perspectiva do Evangelho, são coisas malignas, são coisas demoníacas, né? Mas o Márcio está certo. O preconceito é uma manifestação cultural, né? Ou seja, de uma cultura etnocêntrica que se julga superior à outra, e isso é maligno, é uma manifestação demoníaca da cultura. Pois não? Pastor, o irmão Silvério Araújo está fazendo uma pergunta. Pode-se dizer que a ruptura de Martim Lutero foi por conta de uma estrutura anticristo? A ruptura, não é, que o Martim Lutero faz é interessante, e eu vou falar algumas coisas aqui. Não que eu sou o isentão, ou que eu fico no centrão ou em cima do muro, de jeito nenhum. Naquele momento que o Martinho Lutero fez, apoiado por alguns príncipes, né, daquela época, foi realmente uma batalha muito grande contra o erro, contra o engano, contra uma estrutura religiosa que não manifestava mais o Cristo, que já manifestava, sim, os tentáculos e as feições do anticristo. Isso é fato, naquele tempo e naquela época. Mas agora eu tenho que dizer para vocês, com muita tristeza, que os piores liberalismos na história acontecem em países protestantes. Um dos países mais ativos da reforma protestante, que foi a Holanda, foi o primeiro a liberar prostituição, drogas, casamento homoafetivo. Essas coisas acontecem primeiro no mundo protestante. O mundo católico, ele é mais rígido e resistente nessas transformações modernas que estão acontecendo no tempo presente. Por isso que o próprio Martinho Lutero disse: reformada, mas sempre reformando. Então, a igreja, ela tem que ser renovada,
mas tem que estar sempre renovando. Ela tem que ser reformada, mas sempre reformando, porque senão a estrutura vai acontecendo aquilo que eu falei. O movimento de renovação espiritual que deu origem à Convenção Batista Nacional, maravilhoso. Mas se a igreja não continuar se renovando, ela vai ficar pior do que aquilo que ela criticou. Mais alguma pergunta? Temos uma última pergunta aqui, pastor. Nosso irmão Leonardo Lima. A sociedade tem invertido valores, apontando como maldade o que é princípio bíblico. Essas acusações são manifestações do anticristo? São manifestações do anticristo e manifestações do erro. Quando a mente, quando a sociedade, o mundo se distancia de Deus, ele fica à mercê. Quando ele rompe com os princípios de Deus, ele fica à mercê do erro e da maldade. Daqui a pouco está chamando o erro e a maldade de acerto e de bondade. A sua pergunta é extremamente atual e extremamente verdadeira. A sociedade tem invertido os valores. Por exemplo, hoje, se nós condenarmos publicamente algumas coisas que são abomináveis a Deus, reveladas pela palavra de Deus, a potestade do Estado se vira contra nós. Nós vamos para a imprensa, vamos ser execrados, chamados de medievais e vamos se parar nos tribunais. É o que eu tenho insistido com vocês aqui, em dizer que nós não só vivenciamos a descriminalização do pecado, mas nós chegamos no ponto de viver a legalização do pecado. Aí é o inferno na terra, quando o pecado passar a ser legalizado. Pastor Jesus, nessa linha de pensamento aí, hoje a gente está sacralizando demais o ser humano, até mesmo nos altares também, e o que eu vejo é que o anticristo está ficando muito sutil na maneira que ele está envolvendo hoje a humanidade, né, pastor? Perfeito, Rafael. Eu fico muito preocupado com a criação de uma espiritualidade humana, uma espiritualidade não cristã e uma espiritualidade demoníaca. Então, eu vou falar novamente, olha, nós vivemos hoje, não distante de nós, uma espiritualidade que é construção humana. Ela é construída por homens, é esforço humano, é construção humana, é a palavra certa, é a ascese, ascendere, ascese, ou seja, é um jeito de chegar a Deus, de ascender a Deus, humano, construído por homens, formatado por homens, mas é uma espiritualidade. Tem outras espiritualidades que são humanas, no sentido de sacralizar coisas, cachoeiras, a Pachamama, a Mãe Terra, a Mãe Cachoeira, não sei o que mais. Outras que sacralizam os animais. Então, nós vivemos num mundo espiritualizado. Só que não é uma espiritualidade cristã. É uma espiritualidade demoníaca, é uma espiritualidade construída por homens,
porque os homens não querem se submeter à Bíblia, à palavra de Deus. Amém? Por fim, para encerrar, é a questão do refugiado. Os fluxos migratórios sempre fizeram parte da história da humanidade. Desde que Deus colocou o homem na terra, o homem passa de um lugar para o outro, e vai de um lugar para o outro, e transita de um lugar para o outro. Fluxos migratórios sempre fizeram parte da história da humanidade. E Deus sempre usou esses fluxos migratórios para realizar a sua obra. É o midianita que vai para o Egito e pega o José e leva o José para o Egito. É o Abraão que sai lá de Ur da Caldeia e vem para Canaã. É o Jacó que sai de Canaã e vai para o Egito. E assim por diante, fluxos migratórios sempre existiram e sempre existirão. Por causa de fomes, por causa de guerra, por causa de catástrofes. Então, o ser humano vai estar sempre andando e flutuando. O meu pensamento pessoal é: a terra é do Senhor. A terra não é do Brasil, a terra não é dos Estados Unidos, a terra não é de Portugal, não é da Espanha, não é da Inglaterra. A terra, ela é do Senhor. E nós estamos nela aqui por doação, graça e misericórdia de Deus. Portanto, eu acho que ninguém deveria proibir ninguém de entrar e sair de onde quisesse. Esse é o meu pensamento. É óbvio, tem que ter leis, tem que ter regulamentos, senão a coisa descanchela. Muitas dores cercam esses movimentos. Desde o desterro dos judeus para a Babilônia, a locomoção de mão de obra barata. Brasil, na virada do século XX, depois do encerramento da escravidão no Brasil, abriu-se o fluxo de imigrantes italianos, alemães, japoneses, vieram para cá como trabalhadores, mão de obra barata, e foram penosamente explorados. Se vocês assistiram um filme chama Gaidin, o que esses japoneses sofreram nas lavouras, vocês não fazem ideia. Mão de obra explorada. O que os italianos sofreram, não fazem ideia. A diferença é que eles vieram, e como eles vieram de países já mais adiantados, com uma formação espiritual, intelectual melhor, os italianos são muito habilidosos na construção de máquinas, de madeiras, na engenharia. Os japoneses são muito trabalhadores e resilientes e disciplinados. Eles conseguiram mudar a sua sorte, mas vai ver o que eles sofreram, o quanto foram explorados aqui no nosso país, no Brasil, pelos fazendeiros de café. Os cucarachas que vão para os Estados Unidos, Enfio escreveu um livro chamado O Diário de um Cucaracha. Quem sabe o que é cucaracha? O que é cucaracha? Cucaracha é barata. Latino-americano nos Estados Unidos é chamado de cucaracha. Os africanos que vão para a Europa, os orientais que vão para o Japão,
Raramente alguém deixa a sua pátria a não ser por busca de melhorias. É óbvio. E assim foi com José, Maria e o Senhor Jesus. Jesus foi um refugiado. Jesus foi um imigrante. Jesus foi um estrangeiro na terra do Egito. O Egito acolheu Jesus. E muitas vezes nós não queremos acolher gente em momentos de penúria e de dificuldade. Então, essa é a palavra de Deus para nós. Pastor, Sim. só um comentário a respeito sobre Jesus também. Jesus, ele, dentro da sua terra, ele era desprezível, né? Porque ele era chamado de o Nazareno. Ele era desprezível na sua própria terra. Então, quem vinha de Nazaré era aquela pessoa que não era apetecível. Realmente, essa voltada contra a pessoa que chega na terra. Tem mais uma pergunta também, pastor. Sim. Pastor, a última aqui, uma reflexão também do nosso irmão Brás. Ele pergunta aqui: se a cosmovisão cristã não serve mais como paradigma para a sociedade, qual então seria a saída ou a posição dos cristãos diante disso? E mais uma colocação que ele também fez: entendo que uma teocracia cristã seria uma alternativa de controle artificial. Isso. A cosmovisão cristã, bíblica cristã, ela é e sempre será uma perspectiva, né? Uma perspectiva segundo a vontade de Deus. Então, ela é uma saída, né? Uma cosmovisão cristã. Não distorções de uma cosmovisão cristã. E teocracia cristã nós teremos só com a implantação do reino do Senhor Jesus Cristo. Qualquer tentativa de implantar um reino de Jesus sem Jesus é uma artimanha do anticristo. Porque quem vai implantar o reino é o Senhor Jesus. Então, nós só vamos ter uma teocracia cristã quando o Senhor Jesus estiver presente. Toda e qualquer tentativa de construir uma teocracia cristã, nós vamos virar um Irã, nós vamos virar um Oriente Médio, nós vamos matar gente e vamos perseguir pessoas, né? Porque quem vai estabelecer uma teocracia é Ele e somente Ele, o Senhor Jesus. Todas as tentativas históricas de se formar um reino de Deus na terra sem Jesus acabou em desastre. Está aí o catolicismo para mostrar para nós, né? Então, nós não precisamos querer incorrer no mesmo erro histórico. Amém?